disponível no conteúdo do canal da União dos Eslovenos do Brasil. Então, boa noite a todos. É uma honra, uma alegria a gente começar essa jornada junto com a Slovensky Congress e com o apoio da União dos Eslovenos. Boris, boa noite, o presidente da União dos Eslovenos aqui. A gente começou a conversar sobre como disponibilizar essa atividade e resolvemos iniciar já para conhecer um pouco da estrutura governamental e de política da Eslovênia, né? Então, o Bogdan aqui se dispôs e nos provocou a iniciarmos essa jornada, então é uma grande alegria. A nossa embaixadora, a Mateja Kratchun, não sei se ela está aqui, ela agradeceu e ia tentar participar da atividade, né? Então, mas acredito que ela não entrou, então fica aqui a menção para a nossa embaixadora, que tem sempre nos apoiado com as nossas ações e com as nossas atividades, tanto da União dos Eslovenos, da Slobras, e do SSK, né? A Svetoni Slovensky Congress. Então, feita a introdução inicial e esses 2 minutinhos aqui para todo mundo conectar, gostaria de passar a palavra ao Bogdan, para ele se apresentar também e iniciar a nossa atividade hoje. Bogdan Doberdan, muito obrigado pela oferta e por disponibilizar esse seu vasto conteúdo aqui, Bogdan. Boa noite, muito obrigado, Igor. Boa noite a todos. Só um momentinho. Se a senhora embaixadora aparecer logo em seguida, né, a gente dá o espaço para ela nos cumprimentar. Eu quero dizer o seguinte: primeiro, agradecer. Bogdan, Sim, só um minuto, aproveitando agora que a nossa embaixadora acabou de chegar. então vamos passar a palavra para ela, então. Perfeito. Muito obrigada, doutor Shalley. Muito obrigada, Igor. É uma grande honra ficar aqui com vocês todos. Eu vi que tem pessoas que ainda aparecem. Eu acho que que esse evento hoje é muito importante, porque a democracia não é uma coisa que vai ficar. A democracia é estrutura para a qual nós precisamos todos lutar. Não, democracia não aparece só. Democracia precisa ficar em corações dos cidadãos, das pessoas, precisa ficar em corações dos eleitores e precisa ficar em corações de políticos. E porque é tão importante entender a estrutura da democracia. A estrutura da democracia na Eslovênia e também da democracia do sistema político em Brasil. Eu acho que neste momento precisamos falar muito para ficar aqui, para ficar para entender porque é importante para nós todos morar em países democráticos. Você viu o que pode acontecer se a gente não luta o tempo todo para a democracia? Em mundo acontecem muitas coisas, é um sistema agora que muda o tempo todo, mas é também porque a gente acha que políticos que só falam
são melhores do que políticos que fazem coisas, que fazem mudanças. É difícil fazer mudanças em democracia, claro, mas é importante ficar democráticos, ficar em sistema democrático e ter uma política internacional que é, que é conhecida também para todas as pessoas em país, não só para políticos. Eu acho, Dr. Schale, que é um momento importante agora, hoje, e nós precisamos ficar aqui em sistema político, em sistema democrático, entender o que pode acontecer se não temos democracia e também como pessoas que moram aqui em Brasil é importante entender mais sobre sistema político eslovena, sobre partidos que temos, especialmente agora quando tem eleições na Eslovênia, eu acho em março de ano que vem. Algumas pessoas aqui também têm possibilidade de votar, que são cidadãos, e também ano que vem vai ser ano eleitoral aqui em Brasil, o que é muito importante para nós todos. Muito obrigada e desejo um bom evento para todos. Obrigado, senhora embaixadora. Bogdan, eu vou pedir uma licença só para passar rapidamente a palavra para o Boris, que é o presidente da União dos Eslovenos também, para podermos iniciarmos. Então, Boris, obrigado, boa noite. Bogdan, parabéns pelo evento. Acho que o tópico é extremamente nosso. Há muitos anos, eu não me recordo nós termos feito um evento. Muitos de nós estamos votando. A gente desconhece dos qual a proposta de cada. E foi realmente um momento muito oportuno para essa apresentação. Eu agradeço muito, né? E estamos aí ansiosos com o lançamento do primeiro evento, Congresso Esloveno, né? Mais uma iniciativa aqui da União dos Eslovenos do Brasil. Tá no que for necessário, dando, acredito, toda a atenção possível, né? Mas qualquer necessidade, entre em contato para ajudá-lo mais. Tá? Muito obrigado e parabéns. Né? Obrigado, Boris. Doutor Bogdan, doutor Salem, obrigado. Está com você a palavra. Está com o senhor. Bom, mais uma vez, boa noite a todos. Meus cumprimentos à senhora embaixadora. Agradeço as suas palavras iniciais ao presidente da União dos Eslovenos, a todos vocês, muitos dos amigos. Vejo aqui a Érica Dvorcha, que há muito tempo não vejo, que colaborou muito comigo. Vejo o meu amigo Mumit, do interior, o Sérgio, meus mineiros, vários aqui mineiros, Walter Caetano. Quero também cumprimentar a nossa querida primeira secretária da Embaixada e encarregada de assuntos consulares, Tânia Maslat, que está aqui presente, e agradecer muito à União dos Eslovenos de ser o hóspede do Slovenski Svetovni Kongres, do capítulo Brasil, que estamos inaugurando agora, também, na verdade, com o segundo evento, mas o primeiro mais divulgado. Esse é um evento bom também. Quem não me conhece, eu gostaria só de falar da meus alguns elementos mais marcantes, vamos dizer. Primeiro, minha chegada ao Brasil, exatamente 65 anos atrás. Aliás, chegada a Minas Gerais, não ao Brasil. O Brasil cheguei faz 10 anos atrás, quando vim para São Paulo com a minha esposa, que me trouxe para cá, né? Aliás, vejo a Helena Fonda também, se não me engano, também está aqui, que foi pai dela, meu primeiro empregador, quando eu cheguei com 16 anos ao Brasil, e nunca perdi contato com a Eslovênia. Nessa jornada toda,
tanto antes de independência da Eslovênia, mas lutei muito com vários companheiros, vários amigos nossos que fundamos a associação, tanto o UEB como o Slobraz. Vejo aqui presidente da Slobraz, que quero cumprimentar, também Sandro Brhlebania, né? Pela independência da Eslovênia. Eu fui primeiro representante da Eslovênia encarregado de promover o reconhecimento da Eslovênia não só no Brasil, mas em alguns países da América Latina, né? Em 1991, 92, fui oficialmente primeiro cônsul honorário, e depois tive também a honra de servir no Ministério de Relações Exteriores da Eslovênia como enviado especial para a América Latina durante a presidência da Eslovênia 2008, e fui um dos fundadores, dos 3 fundadores da Slovenia Global Business Network, que nasceu no Brasil, né? Por isso agradeço a Érica, a Tatiana Montini, que ajudaram no início desse trabalho, e também com o apoio da Embaixada. Esse objetivo desse encontro hoje é um objetivo extremamente informal. Eu, apesar de ter pós-graduação em ciência política, ter trabalhado essencialmente em entidades empresariais, mas principalmente na indústria, né? Não sou nenhum especialista em direito, né? Nem em minha especialidade na ciência política é muito mais Brasil e América Latina do que Eslovênia. Eu provavelmente posso contar mais dessa história política que vivi nos cargos que tive como presidente da Federação das Indústrias de Minas Gerais, vice-presidente do CNI, representante brasileiro nos comitês na OECD e assim adiante, do que propriamente de Eslovênia, que acompanho. Portanto, aqui gostaria que tivéssemos 2 princípios. Uma é de Chatham House, o que falamos aqui fica por aqui, apesar que vai ser gravado, né? E o segundo é um princípio que eu aprendi com meu mentor da Universidade Hebraica de Jerusalém, que é o seguinte: só eu não tenho conhecimento suficiente para a gente trabalhar o assunto tão complexo. Todos nós temos, então, por favor, participem de debates. Vamos depois, no final, ter a palavra aberta. Os assuntos consulares, os assuntos que se referem à cidadania, processo de cidadania, eu não posso responder. Quem vai responder, vocês se dirigem diretamente à embaixada. Eu posso falar umas experiências, etc., mas não é o tópico de gente conversar hoje. Quero também dizer que, de acordo com o presidente da UEB, com o professor Igor Kozlownik, né, que nós também acertamos uma outra programação. Nós vamos ter o próximo evento sobre economia da Eslovênia, né, e sobre o que é específico. Nós não vamos tratar hoje da posição econômica da Eslovênia, da competitividade da Eslovênia, de relações com as empresas eslovenas, né? E também eu quero saudar aqui Cristina Vidrich, que junto com o presidente da OEB fizeram o Clube Acadêmico Esloveno Brasileiro, que já tem 32 membros, etc., que vai tratar oportunamente de todo o relacionamento com a Eslovênia. Portanto, nós, entre Eslovênia e Brasil, aliás, ela passou recentemente na Eslovênia, então tem toda uma programação que nós vamos fazer. E ainda estamos depois da economia, nós vamos também estamos pedindo ao professor Vidrich, professor Dr. Vidrich, para ele falar sobre imigração eslovena após a Lei Áurea, quando primeiros eslovenos chegaram aqui. Depois da escravatura, ele fez um excelente trabalho acadêmico, até publicado em inglês, disponível, e depois, para fechar o ano, isso vai ser, para nós, os mineiros, vamos dizer, uma cereja no bolo. Vamos pedir Walter Caetano, que está participando, que escreveu um livro sobre Padre João
Fabian, que nós mineiros que estiveram na alta, lembramos muito dele, que foi um padre, antes de mais tudo, desenvolvimentista e marcou uma época muito interessante em Minas Gerais. Bom, agora vamos, por favor, próximo slide. A conversa hoje vai ser sobre estrutura governamental, estrutura política, partidos e governança, política internacional, imigração e direitos, funcionamento de URA. Então, por favor, Igor, o próximo slide. Igor, você está conseguindo passar o slide, o PowerPoint? Tá, ok. Então, já podemos... Para vocês, só para confirmar, tá alterando? Estou no primeiro slide, voltei para o primeiro slide agora. Tá. Da estrutura governamental. Aí agora tem os dados estatísticos. Todos veem essa mesma tela? Não, então, eu não estou conseguindo ver os dados. Deixa eu ver como que está isso aqui. Multi-speaker. Ok, está perfeito. Né? Então, aqui vocês têm basicamente dados estatísticos que vocês conhecem, são mais importantes, mas aqui, do ponto de vista político, é declaração de que nós temos da independência da Eslovênia, né? 1991, e o reconhecimento começou a ser reconhecida, e em dezembro de 91, 22 de dezembro, por sinal, um dia que se comemorava na antiga Iugoslávia, o dia das Forças Armadas Socialistas Populares, né? No mesmo dia, a Eslovênia, que já independente, declarou a sua, aliás, aprovou pelo seu Congresso, pelo seu corpo legislativo, a Constituição. Próximo slide, por favor. Vocês terem, isso é um pouco para vocês terem noção geográfica da Eslovênia, para vocês descobrirem de onde são. Próximo slide, por favor. Essa aqui é muito importante para nós entendermos também o seguinte, né? São as regiões da Eslovênia, né? Minha mãe era de Dolensko, né? E meu pai era de Steyersko, né? E eu, por uma série de razões da família, acabei ficando em Steyersko. E minha mãe falava, né, que eu não falava esloveno, porque esloveno que fala no Steyersko é muito misturado com alemão, que não sei mais o quê, não é o puro igual de Dolensko, etc. Então, o pessoal, por exemplo, nós temos um amigo, que é presidente da Câmara de Comércio esloveno-canadense, John Doma, que fala Prekmurje, né, que é aqui em cima que vocês veem. Ele fala, eu não falo esloveno. E se ele fala esloveno e Prekmurje, eu não entendo. Por quê? Porque essas regiões também têm influência da parte não só dos países limítrofes, como a Áustria, na Steyersko e Koroško, como Itália na Primorsko, né? Como Prekmurje, que é bem ligado, vamos dizer, uma parte na Hungria, mas elas também definem também posições que vocês vão ver mais adiante na votação e para frente das posições políticas. Próximo slide, por favor. Então, como que é dividido o esloveno? Vamos agora por item aqui que vocês veem. Tem essa Constituições, que é o Stava, que não tem tantas emendas constitucionais como tem a Constituição Brasileira de 88, mas uma coisa que é importante, que a embaixadora falou, explicou muito bem, Eslovênia é um país democrático, de economia de mercado, né? E a sua Constituição prevê um governo, uma organização, não um Estado presidencialista como o Brasil, mas um Estado parlamentar,
uma sociedade parlamentar, o que determina todo o funcionamento de formas bem diferentes do que tal. E na Constituição eslovena, ela diz é uma república democrática, um Estado de direito, né? Que agora, no Brasil agora é moda de Estado democrático de direito, né? E social. E artigo 5º da Constituição, né? Ele fala muito também que ele protege, que é fundamental que a Eslovênia não é só feita pela própria Constituição, pelos 2 milhões e cento e poucos mil habitantes que vivem na Eslovênia, mas mais própria Constituição prevê comunidades, ou seja, diáspora, que somos nós, né? Que somos outros 500 mil. Ou seja, 500 mil eslovenos vivem fora da Eslovênia. Maior parte na parte que é chamadas minorias na Itália, né, em torno de Trieste e assim por ali, na Áustria, que é Koroška, com cidade de Klagenfurt, mais conhecida, o Celovec, né, na Hungria e na Hungria e na Croácia. E próprio artigo 5º, ele também dá direitos às 2 minorias que vivem na Eslovênia, que são a minoria húngara e a minoria italiana. Os dois têm, inclusive, 2 membros eleitos permanentes no parlamento esloveno, que se chama Državni Zbor, a tradução que se mais usa é Assembleia Nacional. A Eslovênia não tem na sua organização do Estado, ela não tem províncias e não tem estados. Ela tem 202 municípios, né? Mas não tem província. Províncias são geográficas, mas não são políticas, organizações políticas. A organização, como vocês veem, é presidente da República, que é eleito pelo voto direto, né? E nós temos hoje, primeira vez, uma presidenta, presidenta da Eslovênia, primeira presidenta mulher eslovena, mas entre os eslovenos que foram presidentes que foram eleitos, é importante salientar que quando a Eslovênia foi reconhecida, o Brasil foi um dos primeiros países que reconhecer, o primeiro embaixador não residente da Eslovênia no Brasil foi o Dr. Danilo Tirk, que era embaixador nas Nações Unidas, que depois foi também eleito presidente da República. Então, o mandato do presidente é 5 anos e tem, vamos dizer, nos países que têm sistema parlamentar, fala-se muito que os presidentes têm uma função muito mais protocolar do que diretamente envolvida na política, etc. Na Eslovênia, o presidente tem nomeações de embaixadores, são feitos pelo presidente, do Banco Central, dos juízes, indicações, ele que convoca eleições, ele que dá o mandato para compor o governo. E o governo, a parte legislativa é composta de 2 partes, a chamada Assembleia Nacional, que é Državni Zbor, e o chamado Državni Svet. Državni Svet são mais indicações ou eleições internas pelos grupos de representação de interesses sociais, econômicos. Por exemplo, sindicatos têm X elementos, X pessoas, X conselheiros, ou Svetnik, né? É uma espécie de Senado que não tem, que pode ter direito a veto, mas tem pouco direito a voto. Não é um papel importante que exerce na política, mas existe também e às vezes não é feito pelos partidos políticos. Por exemplo, nesse momento, o presidente do Conselho Nacional do Državni Svet é um empresário, né?
que entrou na política, etc. Bom, quando nós vamos para a Assembleia Nacional, que tem 90 membros, né, 90 deputados, eles são eleitos de 4 a 4 anos. A embaixadora mencionou que vai ter eleições em março ou abril do próximo ano, e eleições são por distritos eleitorais, né? Nós, uma coisa que é importante, nós também, como que somos eslovenos no exterior, dos 500 mil eslovenos no exterior, 106 mil em 137 países têm direito a votar. Então, tem um processo típico que nós vamos oportunamente falar mais sobre ele. Quando falamos sobre a administração, ainda vamos voltar na composição política da Assembleia, mas quando podemos poder executivo, o governo é composto pelos partidos políticos, ou quem ganha a maioria, ou quem se compõe para a maioria, né? Então, é interessante o seguinte, quando você elege o Congresso, né, a Assembleia Nacional, o Državni-zbor, você faz a coalizão com os vários partidos, né? Você são raros os momentos na história eslovena que um partido ganhou sozinho. Acho que, salvo engano, nunca aconteceu, que ganhou sozinho o número suficiente de votos para ter maioria, que seria 45 mais 1, né? 46. Né? Na última eleição que teve, o partido que está hoje no poder, que nós ainda vamos falar, que é o Movimento Liberdade, né? Svoboda, ganhou o maior número de votos, 41 votos, mas não ganhou o suficiente para fazer a maioria. Quando nós entramos na área do governo, né, na área de ministérios, a Eslovênia tem 20 ministérios. Né? Tem ministérios, por exemplo, de transformação digital. Tem ministério tem um ministério de diáspora, que é chama URAT, que nós ainda vamos falar, e tem, ou seja, tem um ministério, por exemplo, de igualdade social, né? Tem ministério de trabalho, etc. Esses ministérios mudam muito em função do governo que vem, né? Não é todo o governo, todos os ministérios. Você tem alguns ministérios, como de Finanças, Relações Exteriores, do Interior, que é Ministério do Interior, é Ministério de Segurança, né? Ministério Ministério de Defesa, né? Esses ministérios ficam, mas depois os governos, Ministério de Agricultura, por exemplo, Economia, uma hora é Economia, Tecnologia, Esporte e Turismo, como está agora, né? Depois, outra hora é Ministério de Economia e Tecnologia, né? Então, essas coisas mudam muito de acordo com o objetivo do governo e a composição que o governo consegue fazer no chamado contrato de coalizão, né? O que é interessante, depois são muito, muito interessantes, e a administração pública eslovena tem esses serviços e agências do Estado que são uma quantidade enorme. Por exemplo, uma das agências é a agência de promoção de exportações e investimentos, Spirit, que quem trabalha com a área empresarial e trabalha com Slobras conhece. Mas tem inúmeras agências, né? Esse conjunto todo, né, para nós que interessa muito, que nós temos mais relacionamento, é o Ministério de Relações Exteriores, que hoje não se chama mais Ministério de Relações Exteriores, se chama Ministério de Relações
relações exteriores de europeus, né, ou europeus e relações exteriores, e o Ministério de Diáspora, que tem um nome curto, chama URAD, né? Então, na composição do governo que nós vamos ver em seguida, quando faz o contrato de coalizão, é mais ou menos como no Brasil, entrega um ministério para um partido. E aquele partido, então, nomeia ministro, né? E depois o segundo na hierarquia eslovena chama-se secretário de Estado, né? Nomeia secretário de Estados e aí nomeia chefias e assim adiante, né? O total de uma outra característica é que você tem entre os municípios e a administração central, você tem uma predominância muito grande na estrutura de gestão do Estado da administração central. Eu vou dar um caso muito típico para vocês que acontece comigo. Eu tenho, desgraçadamente, um terreno em Célia de 2.850 metros que comprei de um fazendeiro. E agora eu quero construir, né? Eu não posso construir enquanto o plano urbanístico da cidade não for aprovado. O plano urbanístico da cidade não é aprovado pelo município de Célia, mas é aprovado pelo Ministério de Meio Ambiente, Espaço, etc., em Ljubljana. Ou seja, um burocrata lá, que nem em Brasília, determina se aquele terreno meu que tem lá vai poder ser um terreno para construir ou não vai poder construir dentro de um projeto inteiro. E isso vai para todo quanto é lado, ou seja, há uma mistura muito grande entre poder dos ministérios e poder local, que se chama, que são os municípios, né? Municípios têm Câmara dos Vereadores, eleições, ao contrário, para presidente da República, mandato é dois mandatos, né? Para deputados e governo, tantas vezes quanto ganha no governo, não tem limitações, e para prefeitos não tem limitação também. Então, por exemplo, você tem prefeito de Ljubljana, que, by the way, considero excelente. Quem visitou a Eslovênia mais recentemente viu como a cidade está maravilha, recebe 4 milhões e meio, cidade de 200 mil recebe 4 milhões e meio de turistas por ano, né? De tão bem cidade e tal. Você já está lá há 20 anos, ou não sei quantos anos, aí se elege, etc, etc. Mas na área dos ministérios, né, você também tem uma carreira... Bom, o total de funcionários públicos na Eslovênia, espero que está todo mundo sentado agora, né, porque critica-se muito quanto que tem funcionário público no Brasil, né, são total, estou dizendo, entre municípios, agências, ministérios, mais serviços que tem, etc., não se esquecendo que a área de saúde pública na Eslovênia é saúde pública, predomina totalmente, ou seja, você tem um sistema de saúde que é público, são funcionários públicos, e mais que a educação é pública também. Ou seja, você tem pouca participação de educação privada, seja superior, seja níveis de secundários, na Eslovênia. O grosso, a maior parte é. Mas o total desses funcionários públicos, pelos alguns cálculos, diretamente na administração pública da República da Eslovênia, em torno de 90 mil a 100 mil, mas junto com tudo isso, dizem alguns cálculos, aproximadamente a 200 mil. Né? Bom, próximo slide, por favor. Então, quando nós voltamos, aqui vocês têm rapidamente, quando tem votação na Eslovênia, isso aí podemos voltar depois para quem estiver interessado também, dar mais estampa, como em várias regiões partidos votam, etc. Próximo slide, por favor.
como que é nossa composição do parlamento, né? Hoje o parlamento tem 41... Bom, antes de entrar no parlamento, é uma coisa que é o seguinte: o sistema partidário esloveno ele é muito fragmentado, né? Na verdade, desde esses últimos 34 anos, só sobraram, se eu entendo alguma coisa, na minha percepção, 2 partidos que se foram mantendo esse período todo, né? Nesses são 2 partidos, que é partido SDS, que é Partido Democrático Esloveno, né? Partido Democrático Esloveno e o Partido Socialista Esloveno. No meio foram outros partidos foram aparecendo, desaparecendo, e vocês podem ver aqui, inclusive, tem até partido pirata, aparecem, na cada eleição aparecem novos partidos. Mas o que é mais interessante é o seguinte, que nos últimos anos, diria eu, quase que 15, 20 anos, se não me engano, o que ganha a eleição começa a ganhar os chamados movimentos de partido que tem nome das pessoas, né? Então, o prefeito de cidade de Kamnik, que era um cômico na televisão, né? Šarc, ele faz um movimento político, né? E se chama Gibanje Šarc, não sei o que, dá um nome, e ele ganha a maioria dos votos. E isso aconteceu em várias... Isso aconteceu com Alenka Bratušek, com Miro Cerar, com Marian Šarc, né? Com Jankovic, que também ganhou a eleição prefeito com o movimento dele, mas não levou a eleição porque não foi capaz de fazer a composição do governo. E o último foi esse Gibanje Svoboda, né, que de repente também apareceu de noite para o dia. Então você tem partidos estabelecidos e tem chamados movimentos democráticos eleitorais que aparecem, que mostram que o sistema partidário não está consolidado, vamos dizer, né? E é interessante, o voto na Eslovênia não é obrigatório. Então, por exemplo, você quando tem voto, é interessante que, dependendo do tempo, né? Dependendo como que o tempo, estou dizendo o tempo mesmo, se tiver tempo bom e o sol, né? As pessoas não vão para a praia, vão para montanhas e não vão votar, né? Isso é um negócio, o tempo determina quantas pessoas vão votar, né? Então, na última eleição foi impressionante que votaram, foi o maior nível de votação, foi 70% dos eleitores que votaram, né? E aí se compôs o governo, né? Próximo slide, por favor. A composição desse novo governo, o governo que está agora, né? Foi assim, 50 e tal, foi Movimento Liberdade, que é presidido pelo atual presidente do governo, né? Que é Robert Golob, Democratas Sociais, que tem 7 cadeiras, e a Levica, que é a esquerda. Então, cada um pegou, por exemplo, Democratas Sociais, tem o Ministério de Economia e Ministério de Economia e Relações Exteriores, entre outros. A Levica, que é a esquerda, pegou o Ministério de Trabalho, para a grande alegria dos empresários, né? Mudou a legislação trabalhista, que o Mumik, meu amigo Mumik aqui, o Ricardo, teria saudade das mudanças que o PT faz aqui, né? Tá? Fizeram, então vai mexendo. E a oposição é composta pela Slovenska Demokratska Stranka, que é o partido que tem essa história toda desde o início da Eslovênia, e Kršćanski Demokrati,
que são democratas cristãos, né, que é um partido. A oposição hoje é considerado que o governo é de centro-esquerda, né, e a oposição é de centro-direita. Vale a pena lembrar dois fenômenos políticos na Eslovênia. Bom, tem dois deputados, um da comunidade italiana e outro da comunidade húngara, que sempre votam com o governo, né? Mas vale a pena lembrar dois outros fatos. O ministro de Agricultura da Eslovênia, no segundo governo democrático, logo depois é que família, alguns conhecem aqui muito bem, mais antigos, principalmente a família Klebanha, o Slivnik, etc., que é Cyril Smrkol. Cyril morou no Brasil, foi industrial no Brasil, trabalhou com o sogro dele e depois voltou para a Eslovênia, entrou no partido que hoje existe, mas não tem mais, não consegue entrar no parlamento, onde precisa ter 4% dos votos para poder entrar, né? Mas foi um excelente ministro de Agricultura que entrou na história de reestruturação da agricultura e agronegócio na Eslovênia. Mas teve um outro também que veio da diáspora, que foi primeiro por 6 meses num período primeiro-ministro, né, que foi Andrei Bajuk da Argentina, aliás, de Mendoza, né, e que depois foi 4 anos ministro das Finanças. Ou seja, a diáspora, os eslovenos fora da Eslovênia, têm participado também de uma outra maneira da Eslovênia, né? Da política eslovena, mas não temos, como no caso italiano, deputados da diáspora, né? Nós não estamos tendo deputados para dizer, tem deputados de eleitos eslovenos no exterior que participam no parlamento. Mas temos o conselho, temos 2 conselhos, Conselho das Minorias Eslovenas no exterior e Conselho dos Eslovenos no exterior, do qual o nosso presidente Boris faz parte, que são 12 sábios do mundo inteiro que representam, então, junto ao Ministério de Diáspora, todos os eslovenos, né? É importante também dizer, tem uma outra coisa que na política e nas eleições é importante saber. Além das eleições, a Eslovênia tem um instrumento de participação popular que é chamado plebiscito, referendo, né? Então, quando um assunto não consegue passar vamos dizer, não consegue passar pelo parlamento, né? Num acordo político, então, ou cidadãos pedem, 30 mil cidadãos, ou não sei qual é o número exato, e entram no chamado plebiscito referendo, para qual nós, que estamos vivendo no exterior, também somos convocados, né? Ou seja, nós votamos nas eleições parlamentares para presidente da República e votamos nas eleições, nos chamados plebiscitos. Então, por exemplo, a televisão na Eslovênia é pública, e todo cidadão esloveno paga 12 euros por mês para participar. Para aumento ou alguma mudança, então tem plebiscito. Outro último plebiscito que teve, se eu não me engano, foi se o governo propôs para que artistas proeminentes tivessem uma aposentadoria especial. E aí a oposição entrou contra, não conseguiram, entrou no plebiscito. De repente, então, você recebe um papel aqui no Brasil para você, como cidadão esloveno, votar, né, se você é a favor que
artista esloveno ganha ou não uma aposentadoria extra, etc., 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 e você não tem a mínima noção do que se trata, né? Então, esses são basicamente os sistemas. Em termos de política, tem 2 caciques na Eslovênia que estão, desde a Eslovênia independente até hoje, dominando a política eslovena. Um é Milan Kučan. Milan Kučan é de Prekmurje, foi presidente do Partido Comunista e um dos líderes do Partido Comunista enquanto a Iugoslávia era o país, né, que a Eslovênia fazia parte da Iugoslávia, né, e foi depois, vamos dizer, também um dos líderes da independência da Eslovênia. Por outro lado, então, ele foi eleito 2 vezes presidente da República, né? Nunca exerceu cargo executivo, e ele é chamado Stric iz ozadja, o titio de fundo da casa, né? Ou seja, o que manipula. Eu estou vendo o meu compadre Mauro Lobo, que foi deputado, ele ia traduzir isso aqui para melhor para mim, como se diz isso em português, ou seja, ele manipula a política de trás. Ele manipula ou não, organiza, como se quiser chamar, mas é um ator muito influente da, vamos dizer, opção centro-esquerda. Do lado do centro-direita, nós temos Janez Janša, né, que é o presidente do líder da Slovenska Demokratska Stranka, que primeiro foi foi ministro de defesa na época da independência da Eslovênia, né? E é um dos líderes que foi várias vezes primeiro-ministro. Eu mesmo tive a honra de servir a ele como enviado especial para a América Latina durante a presidência da Eslovênia em 2008, né? E mais ou menos a brincadeira é o seguinte, né? A esquerda entra no governo, dá um monte de benefícios, depois entra a direita para consertar o país financeiramente, etc. Mas isso é brincadeira, e não sei quanto que ela é válida ou não. Para concluir, só o seguinte: a Eslovênia é política internacional da Eslovênia, o parlamento aprovou a estratégia da política eslovênia. A Eslovênia é um ator político multilateral extremamente importante. Primeiro lugar que a Eslovênia apareceu no cenário internacional foi no Rio 92, né, que veio com então primeiro-ministro Drnovšek, Janez Drnovšek, vieram, participaram, depois é membro de todo o sistema das Nações Unidas, né, como já mencionei, Danilo Tirk, inclusive, que foi embaixador no Brasil, foi secretário adjunto de Nações Unidas para Assuntos Políticos. A Eslovênia é parte da União Europeia, onde tem um comissário, 2 vezes já presidiu a presidência do Conselho da União Europeia, é da OTAN, onde tem que contribuir 5% do seu orçamento para a defesa. Tem Euro, OECD, Banco Mundial, Banco Interamericano, Banco Europeu de Investimentos, Banco Europeu de Desenvolvimento, tem Schengen, o que vocês veem permite que vocês viajem com passaporte esloveno livre pela Europa, enquanto não tem pressões maiores de imigração e fecha, como, por exemplo, agora a Áustria fecha a fronteira. Da Agência Europeia Espacial, foi esse ano que foi, onde é importante saber o seguinte: o diretor de tecnologias avançadas da ESA é um brasileiro, de Mato Grosso, nem de Minas Gerais. Vou repetir, o rapaz é de Mato Grosso, nem de Mato Grosso do Sul, de Cuiabá, né? Esloveno, a família mudou para a Áustria, estudou, fez doutorado, e Marcos Baldas hoje é diretor
pela Áustria, não pela Eslovênia, diga-se de passagem, da ESA e servem que é a instituição em Genebra. Eslovênia, então, o que acontece nessas associações, principalmente na União Europeia? Ela tem que seguir as regras e adaptar sua legislação à União Europeia. Então, a brincadeira que se fala em Eslovênia é que a Eslovênia mudou um B por outro B, né? Mudou o Belgrado, na República Federativa da Iugoslávia, pelo Bruxelas da União Europeia, né? Ou seja, você tem diretivas, você tem que seguir o que os burocratas e que o parlamento. A Eslovênia tem 9 parlamentares no parlamento europeus, né, que uns são mais ativos, tem funcionários na União Europeia, etc, etc. Bom, próximo slide. O papel da imprensa na Eslovênia, né? Os políticos dizem que ela tem muita influência, mas o que eu gostaria de chamar muito a atenção de vocês é o seguinte: a rádio e televisão eslovena tem programas gratuitos em eslovenos, que vocês podem ver filmes, etc, etc, diariamente ver os programas que tem, e tem um programa, tanto Rádio Eslovênia, a Rádio Eslovênia pertence à RTV Eslovênia, né, mas são entidades privadas, tem programas em inglês que vale a pena assistir e estar um pouco mais atento ao que está acontecendo em Eslovênia, como, por exemplo, toda a parte digital, tem vários jornais digitais, tem a Rádio Veselak, que tem músicas, etc., músicas eslovenas, etc., que dá para assistir. O que eu gostaria, para finalizar, desculpa, Igor, passei de limite de tempo, né? É dizer o seguinte: você esloveno, ser esloveno, você carrega 1000 anos de história. A Eslovênia tem 34 anos como país independente, mas a Eslovênia não começou 34 anos. Há 1000 anos atrás, né, vocês que são bons alunos das escolas no Brasil, né, lembram dos documentos de Vasconcelos, que foram primeiros documentos escritos em língua portuguesa. Na mesma época, foram escritos Brzezinski e Spomenik, primeiros documentos Pai Nosso em esloveno. As tribos eslovenas, há 1000 anos, mais de 1000 anos atrás, eram primeiros tribos que elegiam seus líderes. Isso quem escreveu foi Thomas Jefferson, e quem mencionou isso quando visitou a Eslovênia foi Bill Clinton. A Eslovênia tem uma história, e ser esloveno, ter passaporte esloveno, é mais responsabilidade também com seu próprio país, que tem a Eslovênia, país da sua origem, da sua família ou da sua mesmo, e com seu próprio país que nos acolheu, que é o Brasil. Ou seja, ter o passaporte esloveno é muito mais respeitar uma herança, né? Uma herança de história, né? De uma herança de um povo que hoje tem seu próprio Estado organizado, que é um player internacional conhecido. É ruim em futebol, lamentavelmente, perdeu 3-0 para a Suíça, mas é bom em basquete, é bom em muitos outros esportes, mas em futebol nós também vamos. Por exemplo, nova aquisição do Manchester United, Šeško, né, que também perdeu no primeiro jogo lá contra o Manchester City 3-0, mas ainda ele vai fazer muitos gols, ou seja, nós só podemos estar com esse conhecimento mais vamos dizer, orgulhosos quando somos também cidadãos eslovenos. Obrigado, agora estamos abertos para perguntas. Bom, tem esse livro que foi o livro da história eslovena, né? Terra e seu entorno, em português, que está disponível
foi editado pelo Itamaraty. Eu também queria dizer que é importante saber que o Brasil abriu a embaixada na Eslovênia antes do Brasil, depois o Brasil abriu, e a Eslovênia só tem 2 embaixadas na América Latina, né? Em Buenos Aires e aqui na Eslovênia, né? Aqui no Brasil. Né? Por favor, perguntas. Excelente, Bogdan. Parabéns, obrigado por esclarecer aí, trazer um olhar. E eu, enquanto estava olhando os slides essa tarde, também aprendi muito sobre a estrutura governamental da Eslovênia. Realmente uma ótima aula. Muito obrigado, doutor Salem. Obrigado. Boris? Eu deixei ativado. Vê se agora está ativo para liberar o som. Isso, Olha, deve tá ativo. ah, para Bruxelas, né? Ô, Boris, tá cortando um pouco o seu áudio. Não sei se está com o microfone, ele tá oscilando. Não sei, eu não sei. Mas, curiosidade, como é que é a questão do votação em Bruxelas? Existe um processo democrático que elege os representantes da Eslovênia lá no mercado, comunidade europeia, né? Bom, você tem duas estruturas, aliás, várias estruturas, mas 2 principais estruturas em Bruxelas. Uma é o Parlamento Europeu. Os deputados são eleitos pelos países com voto não distrital, né? Ou seja, quando você vota os deputados para a União Europeia, os partidos apresentam seus candidatos, e são votados os tal 9 deputados eslovenos que fazem parte de um grupo de cada um, faz pela sua origem política, pelos seus partidos, de grupo, por exemplo, de partidos populares, que são mais partidos da esquerda, da direita, ou do centro, ou do verdes, etc., etc. Essa é uma estrutura, né? No Parlamento Europeu. Então, 9 deputados, se não me engano, o Parlamento Europeu tem em torno de 500 ou 600 deputados, não sei o número exato, eles não têm muita influência, a não ser naqueles assuntos que são mais prioritários da Eslovênia. Por exemplo, a política externa eslovena, ela muito cuida dos Balcãs, né? Quem tiver mais interessado nisso, tem um Fórum de Bled que teve agora recentemente, que é um evento muito importante, algo que nós no Brasil temos um pouco no Rio de Janeiro, o Fórum forte, mas nem com tanta importância, né? Então, eles cuidam mais dessas partes, não estão envolvidas em outras políticas. E aí você tem estrutura burocrática, né? Aliás, o Sérgio Costa mencionou aqui no Fórum do Bled que ele já foi, várias vezes no passado participáramos brasileiros. Nesse último, não me lembro que teve participantes brasileiros, né? E aí você tem estrutura burocrática, são comissários. A Eslovênia tem uma comissária que é para a expansão da Europa, né? Antes tinha comissário para crise, depois para meio ambiente, para tecnologia, e assim, e tem os funcionários que você tem que fazer o concurso e participar, né? Então, por exemplo, no Serviço Externo da União Europeia, que são embaixadores da União Europeia, tem uma embaixadora da Eslovênia, se não me engano, em Cazaquistão, ou Kazan, mais que em Cazaquistão, mas uma em Afeganistão. Tinha uma embaixadora eslovena, que hoje é secretária de Estado, Dr. Meta Gabric, que por sinal vem para Fortaleza nos próximos dias a um evento, que foi embaixadora no Canadá. E aí você tem transferência de recursos, né? Você tem que ter organizações e tem que trabalhar para você participar dos orçamentos e receber o máximo de recursos, né? Para desenvolvimento. Então, você pode ver
muitos dos programas que tem tanto de desenvolvimento, etc., tem apoio da União Europeia. Obrigado. Tem mais alguém? Senão eu gostaria de chamar a atenção para um negócio que é importante na estrutura administrativa da Eslovênia. Chalei, a Tânia da embaixada acho que vai falar. Pois não, Tânia, por favor. Próximo. Dober večer, boa noite. Você está me ouvindo? Perfeito. Ok, ótimo. Muito obrigada pela essa palestra muito interessante. Uma aula resumida que acho que todo esloveno que mora ou na Eslovênia ou fora da Eslovênia deveria ouvir. E se eu me lembro, parece que essa aula, essa palestra vai ser gravada, está sendo gravada, é muito importante para ficar para a história, e espero que também as gerações jovens também consigam vir para entender porque como, né, funciona esse sistema político e democrático da Eslovênia. Muito obrigada pela essa palestra, Dr. Šalej, foi bem interessante. E eu queria só dar mais um comentário sobre o Dr. Šalej muito bem explicou, né, que vocês todos os cidadãos eslovenos, diáspora eslovena, pode participar nas eleições eslovenas, né, parlamentares, presidenciais, também referendos e também eleições europeias para eleger os parlamentares que vão representar a Eslovênia no Parlamento Europeu. E é importante ter o registro dos seus endereços, residências atualizadas, né? Isso também pode ser feito na embaixada, isso é um dos serviços consulares, caso mude de residência, tem que avisar para que no registro dos cidadãos isso se atualiza e vocês posteriormente consigam receber esses folhas de votação. Ok? Só isso que queria dar um complemento, mas mais uma vez muito obrigada. Muito obrigado, Tânia, parabéns. Eu como usuário, né, quero dar parabéns para você, para toda a equipe da embaixada, pelo trabalho consular, cuidado, carinho, principalmente, que vocês têm pessoalmente com todos nós, né? E eu sugiro que nós temos sobre a questão de eleição, cidadania, eventualmente uma outra live separada, porque inclusive como votar nós recebemos aquelas folhas para votação e não sabemos como que é, mas vamos dizer, tem uma parte burocrática e tem uma parte política, né? Para pessoas, eu acho que aqui nós estamos dando mais informações para pessoas terem mais noção que está acontecendo na política eslovena, né? Como que é, mas como tem, acho que a União dos Eslovenos, o presidente certamente tomou nota, e o presidente da Slobras também, das duas comunidades, para fazer um bom trabalho para todo mundo se registrar. Dado que eu tenho da Državna volilna komisija, que é Tribunal Superior Eleitoral em termos brasileiros, né, que 10% dos 10% como se diz, dos votos, do pedido não, de voto, não, de cédulas eleitorais que são enviadas, são devolvidas porque pessoas mudaram de endereço, né? Então, é importante, sim, manter esse endereço, fazer uma campanha para que estejamos registrados. Então, agora, essa é a parte que eu faria um apelo para nós, que a nossa diplomata, a Tânia, não pode fazer, porque ela não pode estar envolvida em campanhas políticas, etc.
Se nós queremos que a comunidade no Brasil seja respeitada na Eslovênia, e se nós queremos que a comunidade diáspora seja respeitada, tem que votar. Simples assim. Né? Se nós não votarmos, se nós não exercermos cidadania, nós não vamos ter o papel e a atenção dos políticos na Eslovênia. Quem vai ter é quem vai votar e quem vai tiver mais. Né? Aliás, nós vimos isso como nos últimos anos, recebemos aqui vários ministros, inclusive ano passado a ministra de Relações Exteriores, ministro de Defesa também passou pelo Brasil, chefe de Estado-Maior, ministra de Diáspora passou, secretário de Estado. Então, a comunidade brasileira, se não votar, não tem o peso na política eslovena. Não é que tem peso para influir. Não, ninguém presta atenção porque ninguém sabe quantos somos e como que votamos. Então é importante que exercemos. E eu só queria lembrar vocês o seguinte, né? Nós, como cidadãos brasileiros, e vocês que nasceram no Brasil, não sabem o que é viver num regime onde você não vota. E nós, na Eslovênia, foi isso. Na Iugoslávia, tinha aqueles votos com um candidato do partido, etc. Então, conquista de voto na Eslovênia faz parte do regime democrático. E se nós queremos uma Eslovênia eficaz, eficiente, etc., temos que achar meios para participar. Agora, participar com o partido que você quiser ou não quiser. Isso cada um tem sua preferência ou não. Mas a participação da diáspora é importante. Bom, eu comecei, a Tânia entrou, mas o importante é o seguinte: na administração pública eslovena tem um negócio que se chama, que é tanta administração que tem, que é o Pravna enota, né? Que em português se chamaria unidade administrativa, que são 12. Né? Essas emitem documento, né? Essas que aprovam cidadania, essas que fazem pesquisa da cidadania, etc. Então, é bom ver, são 12 que tem em vários lugares, é bom prestar atenção nessas unidades. Né? Excelente, doutor Chalem. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Algum comentário? Posso fazer um comentário rápido? Bogdan, você trouxe muito mais coisas que a gente gostaria de perguntar do que, infelizmente, o tempo nos permite, tá? Mas interessante, né? Parabéns aí pela apresentação e realmente foi interessante mesmo para nós. Muito obrigado. Eu que agradeço. Acho que abrimos um pouco o debate, tem mais questões e é isso aí. Eu agradeço. Excelente, doutor Chalem. Bom, acho que não sei se tem mais alguma pergunta. Sempre que a gente faz algum encontro, e eu faço aqui nos encontros profissionais, eu gosto de tirar uma foto para compartilhar depois no grupo. Então, quem puder abrir a câmera para tirarmos a nossa foto desse nosso primeiro encontro da Slovensky Svetový Congress, e depois preparar para os próximos. Eu acho que vale sim uma campanha, um novo incentivo, um manual de como votar quando estiver na época de recebermos os votos, né? Como que trabalhar com cada uma das cédulas, que são algumas que recebemos, e aí a gente vai fazendo novas comunicações. Então, deu tempo de todo mundo abrir a câmera. Olá, vou fazer a foto. 3, 2, 1. Pronto. Foto capturada.
E logo mais eu encaminho nos grupos do WhatsApp da União dos Eslovenos, da Slobras, para incentivarmos as outras pessoas a participarem também. Então, obrigado a todos, obrigado, doutor Chalem, pelas explicações. Acho que pode finalizar o nosso encontro, doutor. Pode ficar com o senhor as palavras de finalização e de Dober večer a todos. Bom, eu agradeço muito, agradeço a União, o Slovenski Svetovni Kongres, que é a organização que reúne cidadãos eslovenos em todo o mundo e teve uma participação muito ativa no processo de independência eslovena, da qual eu sou vice-presidente, né? Vice-presidente fora da Europa, né? Nós agradecemos muito, acho que começamos isso e junto com o trabalho da União dos Eslovenos excelente, junto da Slobras, que na segunda-feira, se não me engano, tem a assembleia, né? Também toda a unidade para a gente, com mais conhecimento, saber. Eu só gostaria de dizer que, às vezes, nós temos amigos brasileiros que vão para a Eslovênia, às vezes ficam sabendo mais coisas e sabem mais da Eslovênia do que nós mesmos, que somos, como se diz em italiano, oriundi, né? Então, ficamos surpresos não só porque eles se encantam com as belezas da Eslovênia, se encantam com comida eslovênia, admiram os esportistas eslovenos, etc., etc., mas também admiram a nós, os eslovenos no Brasil, né? Esloveno-brasileiros, né? Então, eu acho que para a gente continuar com esse trabalho e tal, vamos então agora ter ampliar os nossos conhecimentos sobre Eslovênia para podermos não só ter um orgulho de música, orgulho de festa, orgulho de tal, mas termos um orgulho de onde somos, fundamentado na história, no conhecimento do país de onde que somos, né? A Eslovênia, para a cidadania, não exige 5 anos na sociedade eslovena, mas não exige, como nos Estados Unidos, por exemplo, que você faça uma prova. Não é que eu vou defender agora que tem que fazer prova para ser cidadão de história eslovena, né? Não vou defender isso, né? Porque talvez até nem eu passaria, né? Se fosse a prova, né? Vestibular. Mas é bom a gente saber, então já convido vocês para o próximo evento que nós vamos ter sobre a economia eslovena e estou inteiramente às suas ordens, se a Tânia me permite que inclua ela, né, pela amizade longa que temos. Tânia, vocês têm que saber que nossa amizade, entre outras coisas, que ela tem 2 filhas mineiras, né? Sim. Né? Então, Sim. isso é mais amizade ainda, né? Então, ela está na embaixada, às ordens, com a equipe, e para a gente levar esses conhecimentos para frente, convido vocês. E muito obrigado pela atenção, muito obrigado pela gentileza e que vocês me fizeram de me dar a oportunidade de a gente poder interagir. Boa noite a todos. Lahko noč. Lahko noč. Lahko noč. Lahko noč, na svidenje. Obrigado. E eu vou, assim que eu tiver o vídeo, eu vou colocar nos grupos também. A gente vai subir no canal do YouTube da União dos Eslovenos também. E eu coloco o link no grupo, ok? Ok. Lahko noč. Lahko noč. Lahko noč.